Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Esquina Criativa, um novo podcast do Imediato. Neste episódio temos aqui Luís Miguel Silva, é investigador na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, focado na História, não é? E ganhou recentemente o Prémio da Liberdade Religiosa com um trabalho que fez sobre a religiosidade dos soldados portugueses durante a Primeira Guerra Mundial. Luís, obrigado por estares aqui. Obrigado pelo convite. Podes-nos explicar um pouco como é que surgiu este projeto, este concurso, já tinhas participado e como é que te sentiste também a ganhar? Sim, claro. Não, este projeto já é um bocado antigo. Começou no meu terceiro ano de licenciatura. Nós, em História, no terceiro ano, começamos a lidar mais com a parte da investigação e foi aí que me sugeriram, o meu orientador, investigar a religiosidade dos portugueses na Grande Guerra. Depois fiz um pequeno artigo a explorar um bocado isso e depois acabei no mestrado em História Contemporânea por continuar esse trabalho. No fundo acabou por ser dois anos de mestrado, mais digamos um de licenciatura, quase 3 anos de investigação. O tema que eu explorei cruzou duas coisas que para mim são importantes, duas áreas que eu gosto, que é a história militar da Primeira Guerra Mundial e depois a história religiosa, que tem um bocadinho a ver com o meu percurso, ter sido seminarista, de andar no grupo de jovens, e etc. E é claro, depois quando terminei a tese de mestrado, que no fundo aquilo é quase um livro, são quase 190 páginas, foi grande, peguei na parte essencial do meu projeto e candidatei-me a esse prémio da liberdade religiosa. Fiquei muito feliz na altura e honrado porque eu tinha consciência que era muito difícil de vencer o prémio, até porque é um prémio onde concorrem vários investigadores de várias áreas, não é da parte só da área da história, também podem concorrer da área do direito, sociologia, etc. E, por exemplo, a última pessoa que ganhou foi uma professora agora que é professora na Católica, e isso, para mim, um aluno que acabou de sair do mestrado e conseguir vencer um prémio destes, é claro que deixa-me muito honrado, muito feliz e também é muito exigente, não é? Porque a partir de agora a fasquia levou-se, tenho que trabalhar muito. Claro, ganhar assim um prémio nacional Sim, logo. sim. Foi o primeiro concurso foi a que primeira concorreste? vez. Foi. Muito bem, dou-te já os parabéns. Obrigado. Não deve ser fácil. Investigaste através de diários desses soldados, não é? Podes-nos falar um pouco o que é que descobriste? Sim, eu usei um conjunto de fontes documentais que normalmente não são muito usadas pelos investigadores, que foram sobretudo diários de guerra e memórias, onde às vezes vinham contidas cartas dos soldados, etc. E a minha ideia foi tentar perceber como é que os soldados viviam a fé deles no contexto de guerra, nas trincheiras. E isto porquê? Porque quando nós olhamos para aquele período histórico da Primeira República, é um período de grande instabilidade, tanto a nível social, económico, política, mas também em termos de liberdade religiosa, porque a República, quando foi implementada, os republicanos mais radicais implementaram um conjunto de medidas muito duras, por exemplo, contra a Igreja. Então vivia-se um ambiente de intolerância, um pouco generalizado por todo o país. E aquilo que eu fui tentar perceber foi o impacto da Grande Guerra nisso, e percebi que, por exemplo, nas trincheiras da Flandres, para além do cenário bélico e das guerras e das batalhas que nós estamos habituados a ouvir falar, por exemplo, os republicanos mais radicais acabaram por conviver muito de perto com soldados que eram crentes, para quem a fé era muito importante. E nesse cenário de guerra e de sofrimento, as pessoas acabaram por se tolerar, por se conhecer melhor. Então o que eu percebi foi a Grande Guerra foi muito importante e foi um marco não apenas na história militar portuguesa, mas também na história religiosa, porque a partir daí houve, de certa forma, uma inversão. Antes da guerra, o Estado português e o Vaticano cortaram relações diplomáticas. A partir no final da guerra, voltam a reabrir as relações diplomáticas entre os dois Estados, por exemplo. E como é que foi mergulhar nestes documentos, às vezes tão privados, não é? De soldados que já fez uma centena de anos, não é? Estavam a lutar num cenário completamente diferente do que vivemos hoje em dia. Foi bastante interessante, porque no fundo tu acabas por entrar ali num mundo que é o mundo de há 100 anos atrás, em que as pessoas vivem, a mentalidade, a forma de viver é completamente diferente, e percebes coisas
percebes, por exemplo, como era dura a vida e como era duro e sobretudo o impacto psicológico de pessoas da geração dos nossos bisavós que viviam no campo, na agricultura e de repente têm que deixar as famílias, pegar na mochila às costas com armas e para as trincheiras numa terra que não conhecem ninguém. Ou seja, percebes o drama e muitos deles não percebem porque é que vão para a guerra. Mas depois também percebes coisas, para além do sofrimento da guerra, percebes coisas muito giras, que é os documentos que eu analisei, tu tem essa vertente muito pessoal, então encontras de vez em quando um soldado, um oficial que vai para a guerra e encontra ou conhece uma francesa ou uma belga e que se apaixona e que de vez em quando se foge das trincheiras para dar uma escapadinha para ir lá ver a moça. Depois há umas brincadeiras também que acontecem entre os soldados, que eles contam. Há um episódio muito giro em que aquela zona era muito, muito fria, então os portugueses, o Estado português manda para as nossas tropas, daqueles, eu não sei como é que se chama, aqueles casacos tipicamente alentejanos. Sim. E é um episódio muito giro. Quando os portugueses recebem esses casacos, as tropas alemãs que estão do outro lado veem e acham bué piada aquilo e começam a gozar com os portugueses do outro lado das trincheiras, a fazer tipo, essas coisas, a chamar-lhes ovelhas. E os portugueses, embora a língua seja diferente, percebem, ficam chateados e depois andam lá aos tiros por causa de uma brincadeira destas, etc. Ou seja, a partir daquelas fontes eu conheço a realidade, a coisas mais íntimas, que é como é que eles lidam com a fé deles, como é que a importância de Deus, as orações deles. Alguns deles fazem orações muito bonitas, mas depois todas estas coisas, todas estas peripécias, é muito giro. E qual é que achas que é a maior dificuldade de ser investigador nos dias de hoje? Provavelmente também o financiamento, sim, não é? Sim, isso é, sem financiamento não... É muito difícil. E, por exemplo, na minha área, um dos problemas é tu, para fazer uma investigação de qualidade, não vais estudar uma coisa durante uns meses, não. Por exemplo, o meu foi 2 anos, o projeto que eu agora estou a fazer são 4 anos de investigação, ou seja, são tudo coisas em grande. Tipo, para isso ser possível, evidentemente tem que existir financiamento. E depois também é, digamos, qualidade de um sítio adequado para fazer. Eu, por exemplo, tenho sorte, eu vivo no Porto e lá tenho bibliotecas, tenho arquivos, embora não tenha tudo aquilo que preciso, outras coisas tenho que ir a Lisboa ou outras partes buscar. Posso dizer que tenho material que me permite fazer as investigações. Okay. E como é que começou esta tua paixão pela história? Foi sobretudo por causa da história militar. Eu lembro na altura, quando andava no seminário, sempre me senti muito fascinado pela vida militar, até pensava, a minha ideia era, quando saí do seminário, vou seguir a carreira militar. Acabou por não acontecer assim, mas foi por aí. Eu gostava muito da história da Segunda Guerra Mundial, das guerras no geral, e foi através daí que eu comecei a pensar seguir a história. E também passaste pelo seminário, podes-nos falar um pouco dessa experiência? Sim, olha, foi uma experiência muito marcante, porque foram 6 anos da minha vida lá e no fundo é diferente, porque eu lá aprendi a viver em comunidade, vivia com muitos jovens. Imagina o que é tu teres a possibilidade de viveres com os teus amigos todos os dias. Era engraçado, mas para além da vertente engraçada, desse convívio e tudo, de aprenderes a viver em comunidade, também tinha o seminário, nós tínhamos bastantes regras, ou seja, tinhas o tempo muito bem cronometrado, havia uma parte para estudar, outra parte para oração, outra parte para trabalhos, cuidar da casa, ou da quinta, dos jardins, etc. Isso aí foi muito importante para mim. Por exemplo, quando eu agora olho para trás e vejo, eu tenho esta idade e já consegui um prémio. Provavelmente sem essa organização que o seminário me deu, sem a capacidade de focar, olha, neste tempo é para estudar, dificilmente teria conseguido isso. Então, nesse aspecto, o seminário foi também muito importante para mim. Uhum. E alguma vez pensaste em seguir a vida religiosa? Sim. Na altura, quando estava no seminário, essa era uma das possibilidades. E houve alturas em que ela foi mais forte e eu pensei assim, é por aqui. Houve outras em que pensei, se calhar não é bem esta a minha vocação. E
E a nível de investigação aqui na região de História, achas que temos aqui muito material que às vezes está desaproveitado? Sim, eu acho que é imenso. Uma das coisas que me tenho apercebido, normalmente as pessoas olham para trás, para a história e pensam que já se sabe tudo. Não é verdade, há muita coisa para saber e, sobretudo, a nível de história local, as próximas décadas, se houver investimento, vão fazer com que se descubra muito da nossa história local, porque a história que nos é contada muitas das vezes é a história a partir do centro, ou seja, dos poderes, de Lisboa e tudo. Mas se nós formos a ver bem, nós sabemos mais da história da Europa e do país em geral do que da nossa própria terra. Então eu acho que nesse sentido há muito por descobrir, e nós, por exemplo, aqui, eu sou de Sanfins, da Citânia de Sanfins, que é provavelmente a joia da coroa do nosso património cá de Passos de Ferreira, e eu acho que devia haver por parte de todos os cidadãos um maior interesse, não apenas no património, é claro que isso é fundamental porque é o que é visível e material, e depois também pode trazer receitas através do turismo, tudo bem, mas depois também alargar a nossa consciência, começar a pensar também naquilo que é a nossa história mais recente, a história dos nossos pais, avós, bisavós, basicamente do último século, e nós aí temos muita coisa que achamos que sabemos e não sabemos. Temos inúmeras quintas, inúmeras casas antigas, senhoriais, que representam uma história, que não é? Porque muitos dos nossos familiares trabalharam para lá, naquelas vinhas, naqueles terrenos, e nós de facto não sabemos, não sabemos quase nada. Aceita assim algum tema em específico que gostasses de aprofundar e de saber mais aqui da região? Talvez a Citânia, como és Sanfins. Sim, se bem que a Citânia é um tema mais para arqueólogos, porque assim já são 2000 anos atrás, e eu estudo sobretudo a história contemporânea, que é sobretudo século XIX, século XX, ou seja, uma história mais pertinha de nós. Mas dentro desse período, que é mais a minha área de investigação, acho que há muita coisa para descobrir, os últimos 200 anos. Portanto... Ok, Luís, olha, muito obrigado por estares aqui obrigado connosco. Pelo convite. Este foi o terceiro episódio da Esquina Criativa, o novo podcast do Imediato. Fiquem connosco, para a semana estamos de volta.